Dinheiro Diálogo na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mais um episódio aqui no canal e hoje recebendo o Marcos Jamerson, ele que é barbeiro há quase 2 décadas, né? Quase 2 décadas de experiência, 19 anos, é um super empreendedor, dono de barbearias aqui na cidade do Recife. Ele é fundador da Kaizen Barbearia, né? Eleita uma das melhores do ano de Pernambuco, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso. E é um cara que além de ter um sucesso como empresário, também lidera uma mentoria CBE, o Código dos Barbeiros Empresários, onde ele compartilha ali os segredos, né, dele, né, da sua trajetória com outros profissionais do setor. E para esse papo aqui hoje, eu estou até com outro convidado especial que não está na condição de entrevistado, mas sim como um co-host aqui, que é o meu pai, né, que é cliente do Jamerson, então eu convidei para participar do papo justamente para poder validar certas coisas aqui que a gente vai conversar, né? Então nada melhor do que um cliente para poder dizer e também contribuir aqui na conversa. E um cliente que está em falta com ele, né? Opa! vamos alinhar isso mais pra frente. Vamos resolver isso aí. Mas só para contextualizar mais para quem não conhece, Soares, ele é fotógrafo, tem também um podcast chamado Upcast, então já está mais do que acostumado de estar aqui nessa posição e vai me ajudar também na condução dessa conversa. Mas para começar, Jamerson, queria que você começasse falando um pouco sobre quem era o Jamerson antes da Kaizen, para a gente conseguir entender primeiro a tua origem ali, para poder chegar na parte empreendedora. Sim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Soares, realmente aí, cliente, e é bom que trouxe um cliente para, se eu falar mentira, o caseiro, não, né? Já fui lá, não é assim não, viu? Não é assim não. Jeito, não. Então vai ficar meio complicado aqui para mim exagerar, né? Mas vamos lá. Bem antes mesmo lá do início, do comecinho, onde tudo profissionalmente falando. Onde tudo começou. Certo, tudo começou porque a minha mãe, ela é cabeleireira, né? Então, teve uma origem aí dentro do salão dela, né? Onde um primo meu me pediu para que cortasse o cabelo dele. Eu nunca tive nada com relação a corte de cabelo. Só que desde pequeno, eu sempre gostei de artes plásticas. Já fiz curso de artes plásticas, desenhava. Então, ele sabia que eu tinha essa facilidade, né? Com as mãos, com trabalhos manuais. Foi quando ele pediu para cortar o cabelo dele. E na hora eu recusei, porque não sabia, nunca tinha mexido numa máquina, numa tesoura. Mas ele insistiu, cortei o material da minha mãe, que ela tinha lá. Isso tinha quantos anos? Eu tinha por volta de uns 16 para 17 anos. 16 para 17. Nessa faixa aí. A pergunta é, prestou? Não, lógico que não. De primeira, como é que vai prestar? Mas não tem muito... Mas tua mãe tava lá para... Não. Foi consertar, não? Não. Só foi tu e ele? Foi só eu e ele. Ele já tinha alguma certa experiência, que ele ia muito na barbearia, então ele me deu alguns toques ali e tal, e fiz o que pude, né? Deu pra passar uma semana de boné e depois ele ficou razoavelmente bem. Enfim, é meu primeiro contato com corte de cabelo e a área da barbearia foi essa. Eu trabalhava dentro de um lava-jato também, né? Com o meu padrasto. E dentro desse lava-jato começaram a vir alguns amigos, conhecidos, primos. E ele, de novo, para que eu cortasse de novo o cabelo, eu fiquei cortando ali como um hobby mesmo. Foi uma coisa que eu gostei. Porque é como se eu desenhasse sem ter a oportunidade de apagar. E como eu fazia artes plásticas, se você pinta um quadro desse aí, você depois consegue colocar uma tinta por cima e corrigir. Cabelo não, depois que você tira... Já era, só esperando crescer. Então, aquilo ali me tirou da zona de conforto do desenho, da arte plástica. Esse teu hobby nesse momento, ele já era remunerado ou era realmente Não, corte de cabelo no começo não. No máximo eu pedi ali que o cliente trouxesse a lâmina, né? Ou comprasse a lâmina para que eu conseguisse fazer o cabelo dele, o acabamento. E no começo eu só passava a máquina e fazia um risquinho ali, uma coisa ou outra, por volta de 16, 17 anos. E quando foi a primeira vez que tu fez um corte de cabelo de fato remunerado? Tu ganhou um primeiro valor ali pra cortar o cabelo, lembra? Boa pergunta. Não dá pra saber qual foi o exato. Eu lembro que acho que foram R$2 o corte. R$2. Depois da lâmina eu comecei a cobrar R$2, mas não lembro exatamente quem foi. Mas tu lembra quando foi. Tu lembra quando deu o start assim, dizer assim, não, agora vai ser valendo. Agora eu vou montar uma barbearia e vou transformar isso aqui em negócio. Demorou bastante, porque eu tinha por volta de 16, 17.
Só que nessa época, barbeiro não era uma profissão valorizada, digamos assim. Chegou um tempo que era salão de beleza, né? Sim. Era salão de beleza. E Exatamente, né? depois foi que pegou esse boom de barbearia, né? Uhum. Nessa época que Voltou, eu comecei. né? Isso, nessa época que eu comecei, era a época de salão unissex. Minha mãe atendia vários homens lá no salão dela, cortava o cabelo e tal. Uhum. E tinha aquelas barbearias menores, né? Barbearias de bairro, pequenininha, ou de senhores, barbeiros antigos. Porque também, me corrija se eu estiver errado, minha mãe também é dona de salão de beleza. Boa. E houve um tempo que a barba deixou de ser usual, Sim. né? Eu, quando era adolescente mesmo, não usava barba e era pouquíssimas pessoas, eu não lembro das pessoas assim próximas a mim que usavam barba. Todo mundo tirava, no máximo deixava um bigode. E depois de um tempo chegou esse boom de barbearia e começou, voltou, o homem voltou a usar barba e tal, e aí eu acho que por causa disso que teve esse boom e começou a abrir barbearia, e barbearia veio com um outro formato, né? Esse formato de ter, às vezes, uma mesa de sinuca, um videogame, um ambiente diferente do que era a barbearia de antigamente, que era só realmente a cadeira e um barbeiro chato lá que chegava a fazer seu cabelo lá rapidinho e pronto. E hoje em dia não. É meio que uma experiência, né? O cara chega, tem um chopp, tem uma cerveja, tem um cafezinho, tem uma água e tal. O ambiente mudou. Ficou um ambiente como se fosse um salão, que era antigamente salão de beleza, né? Unissex. Sim. Aí virou um ambiente para homem, mas assim, para cuidar da barba. Acho que foi depois desse boom de começar o homem voltar a usar barba, não é isso? Exatamente. É exatamente isso aí que tu falou. Quando eu comecei, não tinha essas barbearias que existem hoje, da forma que é hoje. Tinha aquelas barbearias antigas, onde os senhores trabalhavam, ou barbearias de periferia, onde era um barbeiro ali também, sozinho, cortando aqueles cabelos bem rápidos, sem ar-condicionado, sem televisão, sem geladeira, sem nada. Com o mínimo de investimento possível. Uhum. E os homens, mas que se importavam um pouco mais com a aparência, com o cuidado, com a moda. E, como você falou, a moda é cíclica, né? Então, essa barba que a gente usa hoje aqui, provavelmente, possivelmente, uma hora vai voltar a sair de moda também. Não sei quando, mas pelo estudo da moda de cabelo e barba, uma hora ela já foi moda lá atrás, como os cabelos estão voltando a ser maiores também dos homens. E questão dessa evolução foi inspirado realmente no salão. Porque o salão unissex, inclusive quando as barbearias abriam há 12, 15 anos atrás, era com o nome de salão masculino. Ninguém queria colocar a barbearia. Porque barbearia era daquele senhorzinho. Remetia à periferia ou ao senhorzinho, né? Mais ao senhorzinho. Mais aquela barbearia de senhorzinho, que só faz aquele corte do mesmo jeito, bem prático, rápido, bem rústico, bem retrô. Então a barbearia, ela antes de voltar como ela voltou como um salão masculino. Para tirar um pouco do público masculino de dentro do salão. Unissex, né? Que até então era unissex. Até porque a maioria das cabeleireiras não gostam de cortar cabelo masculino. Porque a gente é exigente, a gente não gostava de pagar caro como as outras mulheres. Sim. E era um ambiente que era muito mais feminino do que masculino. Sim. A mulher queria fofocar ali, tinha um homem, não tem a possibilidade às vezes. Exatamente. Então ela surgiu dessa evolução do salão que já tinha ar-condicionado, já tinha um café, já tinha uma geladeira, já tinha essa organização, já tinha muitas vezes agendamento, e a barbearia não tinha nada disso. Então ela veio se inspirando com relação a isso e foi crescendo, até chegar no que é hoje. Mas dentro da tua história, tu começou ali com teu primo, não foi? Foi cortando o cabelo dele. Do primo, aí depois fui com os amigos ali do Lava Jato, sim. E aí até tu se tornar de fato um barbeiro profissional e até ter a tua barbearia. Como é que foi essa trajetória assim? De forma resumida, mas pra gente conseguir entender até chegar na Kaizen. Sim. Eu, como estava falando, né, não era valorizado. Então eu não me via como um profissional da área, ganhando dinheiro, cortando o cabelo. E barba também não era moda nessa época ainda. Então eu não me via porque os clientes não pagavam, ou faziam fiado, ou queriam pagar muito mais. Não tinha essa valorização. E realmente eu não tinha um estudo por trás para que conseguisse cobrar. Então era algo que eu via que não iria me trazer um retorno. Era o que eu gostava como hobby. Foi quando eu completei os 18 anos, eu fui trabalhar como entrega de moto.
E passei pouco tempo, depois fui trabalhar como garçom. E aí passei 5 anos trabalhando como garçom de noite. Só que eu sempre pensava em cortar cabelo. Cortava dos amigos e tal. Eu disse, meu irmão, eu tenho que dar algum jeito de cortar cabelo. Até eu tava conversando com um amigo uma época e tal. Ele disse, e aí, por que é que tu planeja aí pra tua vida? Eu disse, meu irmão, meu sonho é passar o dia todinho cortando cabelo, velho. E parar de trabalhar como barbeiro dentro de um caso e tal. Só que como eu não tinha muito conhecimento, eu fui deixando para depois. Até que, um certo momento, eu comecei a estudar, a ler, a assistir coisas mais ligadas à questão de crescimento, empreendedorismo, profissionalismo. Foi quando eu comecei a dar o pontapé inicial. Comecei a atender no terraço da minha casa ali de forma mais efetiva, quase todos os dias, durante o dia, e trabalhava à noite. Uhum. E aí foi quando eu vi que tinha Continuava como garçom, mas durante o dia... Sim, sim. cortava. E aí, resumindo, foi quando eu vi que tinham 7 clientes dentro de casa, do terraço da minha casa. E aí eu disse, eu acho que isso aqui pode dar certo. Agora pegou, né? Só que eu não... Só que Nessa época o corte era quanto? R$5. R$5. É. 2 para 5. Aham. Só que aí eu não vou sair do certo, trocar o certo pelo duvidoso. Tem muito disso, né? Para empreendedor é muito difícil, né? Muito. Tá no lugar que é o certo. E na época eu tinha o quê? Uns 23 anos para 24. Foi quando eu disse, eu vou... Desocupou um espaço na frente da minha casa, onde eu cortava o cabelo dos clientes, no terraço. E fui, aluguei esse espaço e fiquei 6 meses. Trabalhando de noite como garçom e de dia como barbeiro. Cortando cabelo, atendendo. Foi quando... Teve alguns pontos, né? De questão financeira, por exemplo, teve um dia que eu tirei R$36 cortando cabelo nos intervalos do Lava Jato, e no Lava Jato eu recebia 20 o dia todo. Caramba. Então eu disse, pô, isso aqui pode ser que realmente dê dinheiro. Só que foi no São João, véspera de São João, então, pô, é sazonal, né? Algo atípico, não é todo dia dessa forma. Naquela época, né? E depois teve outro, depois que eu abri o salão e trabalhava a barbearia, trabalhava de garçom, teve um dia de sábado, eu acredito que foi sexta ou sábado, que eu recebi num dia mais do que eu recebia na semana trabalhando como garçom. Foi aí que eu disse, eu acho que realmente isso aqui vai dar bom. E aí me programei, pedi para sair do local que eu trabalhava, peguei um pouco do dinheiro, investi todo na barbearia, e eu disse, agora daqui para frente... Massa. É só... Qual o mais difícil? Cortar o cabelo ou gerir o negócio? Para mim é gerir. Porque eu vim... a minha origem é de profissional. De barbeiro técnico. Assim como possivelmente... possivelmente não, no seu caso também, o técnico de fotografia. Então, para mim, gerenciar é mais difícil. Embora eu ia fazer esse comentário que... Apesar de o que eu observo da tua história até aqui, no momento que você compartilhou com a gente, é que você virou um barbeiro profissional e um empresário ao mesmo tempo. Sim. Né? Que é uma trajetória em comum, tanto em comum. Imagino que a maioria dos casos seja primeiro barbeiro e depois empresário, ou empresário e nunca barbeiro, só empresário, né? Pode acontecer também. Então, ou só barbeiro. Só barbeiro sempre e nunca empresário, né? Tem essas variações. Mas desse início aí, que tu teve essa transição, esse hobby remunerado, depois profissional, sendo que profissional não em tempo integral, né, dividindo ali com outra função, até virar de fato integralmente barbeiro / empresário. Qual foram ali os principais aprendizados que tu tira desse início da caminhada? Então, eu acho que estudar bastante, né? Um aprendizado que eu tive é que você tem que estudar não só a parte técnica, que era o que eu fazia muito, mas também a gestão e outros pontos do negócio, outros aspectos do negócio. Não entender só do negócio, mas entender de negócios. Ou seja, cortar cabelo é uma coisa, é um ponto. Você tem que cortar cabelo bem. Mas e depois? O que é que você vai fazer quando sua agenda estiver lotada? O que é que você vai fazer quando faltar cliente? O que é que você vai fazer quando precisar de mais uma pessoa na equipe? Então, o aprendizado que eu tive no começo é que você que está começando e é técnico tem que focar em aprender o quanto antes possível de negócio, de gestão, marketing,
liderança, estratégias. Eu te perguntei isso porque na minha área mesmo de fotografia, eu vejo que muitas pessoas ficam pelo caminho porque se dedica muito a aprender a profissão, faz curso, faz tudo sobre a profissão, mas não sabe gerir o negócio. Porque na minha área, a parte de você clicar, de você fazer a fotografia, é a parte mais gostosa do negócio. Quando a gente está fotografando, até o fotógrafo diz, não, a hora que a gente está fotografando é a coisa melhor que tem. A gente quer clicar, quer fotografar. Mas só que depois de fotografar, você tem toda a pós-produção e tem o seu cliente, tem a entrega do cliente. É diferente do seu trabalho. Seu trabalho, quando você terminou, está entregue ali, né? O nosso não. Depois que a gente termina, a gente vai ter que fazer a entrega para a pessoa. E é nessa entrega que as pessoas se perdem. Sim. Porque estudou muito como fazer, mas não como concluir. Como executar é uma coisa, mas concluir, entregar para o cliente o material final é que se complicam nesse caminho aí. Eu adorei a frase que tu mencionou, não entender do negócio, mas entender de negócios. Sim. Eu sempre digo que tem tudo a ver com tudo isso. É um tripé para qualquer empreendedor. Você tem que ser muito bom tecnicamente no que você faz, você tem que ser muito bom na venda daquele serviço que você entrega, porque senão você não vai conseguir executar o que você gosta de fazer. Sim. E você tem que ter uma gestão financeira minimamente eficiente ali para que tudo isso funcione. Se um dos três falhar, você não vai conseguir ter sucesso, assim, é o básico, né? Porque se você não tem uma boa gestão financeira, você quebra. Se você não vende, você não realiza o serviço, você quebra. Se você não tem um bom serviço, você também não dura. Então, tem que ter as três coisas combinadas. E aí, entrando, de fato, na parte aqui do teu negócio em si, Kaizen Barbearia, dá uma introdução aí do que é a Kaizen hoje, assim, até se puder compartilhar alguns números com relação à quantidade de clientes que você atende por mês, por semana, sei lá, alguma coisa do tipo. Vocês têm 2 unidades, né? Sim. Traz um pouquinho aí. Quantos colaboradores você tem? Isso. Certo. Hoje a gente tem por volta de 20, né? 20 colaboradores na equipe, entre barbeiros, que são PJs, né? São prestadores de serviço, mas faz parte da nossa equipe de colaboradores. Tem as recepcionistas, tem fora os terceiros que a gente paga pelos serviços dele, não fazem parte exatamente da equipe, mas tem o pessoal que ajuda com marketing, tem RH, inclusive hoje a gente fez um treinamento com RH, postou lá algumas informações no Instagram. Temos 2 unidades e a gente trabalha com um clube de assinatura. Hoje a gente tem mais de 500 membros assinantes já ativos, pagam mensalmente. Foi uma coisa que a gente trouxe também como inovação aqui em Recife. Somos referência em Recife, talvez eu possa falar até Pernambuco, em visagismo, que é algo muito novo, que existe também uma pós-produção, assim como tu falou sobre o trabalho de vocês. Hoje, depois do cliente ser atendido, ele recebe um dossiê das informações de como vai ser feito. Porque quem aqui nunca teve a dificuldade de fazer o serviço com outro profissional e não saber explicar, e o cara, por nunca ter feito o serviço, não saber como fazer também. Então a gente tem um dossiê com as informações do serviço que foi feito, o porquê, cada detalhe, enfim, a gente tem essa pós-produção dentro da... Que aí é um serviço já... Sim, é um serviço totalmente diferente. É uma consultoria de visagismo que tem esse pós, que é entregue um dossiê para ele com essas informações do que foi feito dessa consultoria. Nossa. E eu posso falar de Pernambuco porque vem vários clientes, inclusive de outros estados, para fazer consultoria com a gente, de outras cidades de Pernambuco também. Vários clientes que fazem com a gente, eu já procurei em outras cidades aqui do interior, que eu vou, e não encontro. Tive que vir para lá, de lá para cá para fazer com vocês. Como funciona esse visagismo? Eu chego para você e digo para você o que é que eu quero passar com a minha imagem, seria isso? Também. Assim como acho que acontece com você. Você vai uma fotografia de casamento, deve ser diferente de uma fotografia de um book de moda, por exemplo. Sim. O penteado também é diferente. Então, tem essa questão de o que você quer passar com essa sua imagem, o seu momento atual. A gente fala um pouco sobre as características pessoais da personalidade da pessoa. Com o que ela trabalha, o que ela quer transmitir, como ela se vê. E também a gente faz análise de perfil comportamental para ver se ele é alguém com perfil mais sociável, mais amigável, mais leve, suave, tranquilo,
Aquele que é... Então não é só chegar, sentar na cadeira e dizer, Não. Jamerson, eu Antes quero disso eu tenho que entender que entender Tem o tu é que um cara mais fazer- direto, mais papo reto, um cara mais focado em tarefas, em fazer, ou se tu é alguém mais tranquilo, alguém que gosta mais de lidar com pessoas, não gosta tanto de tarefas, é alguém mais amigável, mais... E nesse visagismo, vamos lá, eu gosto de trazer a coisa bem na prática. Sim, Vamos lá que eu chego para você e digo, Jamerson, eu quero passar essa imagem assim, e de repente tu diz assim, para isso tu precisa tirar tua barba por inteiro. Pode acontecer isso? Ou então dizer, ó, então, não tem, vai ter que deixar, ou ter que cortar mais o cabelo. Tô entendendo. Seria o ponto onde a opinião do profissional se sobrepõe à vontade do cliente. Seria isso, né? Sim, sim. É isso? Então, a gente na consultoria não diz que o cliente tem que fazer alguma coisa. Você A gente direciona. Uhum. a gente analisa e direciona, ó, para isso que tu tá querendo, se a gente fizer isso, vai ser o melhor. Mas tem outra possibilidade. Eu não posso chegar só para dizer, ó, tu tem que raspar a barba e fazer um moicano. Porque o cara, pô, mas se eu não quiser. Por isso que eu também analiso as características faciais dele. Que eu ia falar sobre isso. Que eu vi uma tirar- postagem sua que Uhum. só no corte do cabelo e do jeito que cortou a barba do cliente lá, ele pareceu ser até mais magro do que Ah, eu vi esse post também. a eu vi esse fisionomia do cara Sim. mudou como Que se tu até tivesse- colocou depois, ele dizendo que não tinha emagrecido, né? Ele disse, eu emagreci, foi bem pouquinho e Foi tal. porque eu postei, as pessoas perguntaram. Mas quando ele mandou, eu também achei. Pô, será que ele emagreceu? E as pessoas perguntaram quando eu mostrei, né? Antes e depois. Não, pô, isso aí, esse cara emagreceu. Então, nesse trabalho que tu faz também, o cara vem, vamos dizer, o cara vem de João Pessoa, faz esse trabalho contigo, essa assessoria contigo de visagismo, e depois ele não vai poder vir aqui mais. Um outro profissional consegue manter? Sim, aí é que entra um ponto um pouco delicado. Um bom profissional que não é orgulhoso e que entende minimamente de visagismo, ele vai conseguir replicar. Entendi. Porém, o que eu percebo hoje na profissão, que tá existindo, não sei se existe na de vocês, uma divisão entre barbeiros e barbeiros visagistas. Como tem, por exemplo, um pouco entre arquiteto e engenheiro. Aham. E talvez exista, não sei se na profissão de vocês, entre videomaker e fotógrafo, ou fotógrafo de casamento e fotógrafo de... Enfim. Então, por isso que eu falei a questão do orgulho. Muitas vezes o cara não quer seguir aquilo ali porque acha que é besteira, porque não estudou, não entende. Mas sim, se o profissional ele entendeu o mínimo de visagismo e for um bom profissional, ele consegue replicar sim. Porque as informações são bem diretas. Algumas coisas que são mais específicas, por exemplo, a gente fala de ossos, dos ossos da face. Zigomático, temporal, ângulo de mandíbula, mento, no caso queixo. Então, algumas coisas são um pouquinho mais direcionadas para aquele ponto específico. Porque às vezes tem algum osso ou alguma parte do rosto que incomoda. Então, a gente direciona para aquele local específico. Por isso que ele tem que entender um mínimo de visagismo ou de ossos da face. Mas Entendi. consegue replicar sim. Interessante. De onde surgiu o nome Kaizen? Kaizen surgiu de uma busca. Lembra que eu falei quando eu tinha uma barbearia pequena, onde eu trabalhava sozinho, que eu passei 6 meses e tal. Eu passei 3 anos nessa barbearia. Foi quando eu já estava com a agenda totalmente lotada, tipo uma semana, perdendo vários clientes que chegavam. Já cheguei para abrir a barbearia e tinham 8 clientes lá fora antes de abrir. E aí eu disse, não, preciso ir para um lugar maior e colocar alguém para trabalhar comigo. Mas eu não quero ir com o meu nome. Eu quero, estudando, eu vi que o interessante seria colocar o nome de uma marca. Não precisa Já foi uma sacada boa, né? Sim. ser o meu nome. Porque depois eu já ia ter dificuldade para... Tu já enxergava lá na frente que depois tu ia ter outros colaboradores contigo. Não Sim, já precisava de ser- escalar, né? Sim. Porque eu já tinha passado 3 anos só. Uhum. E eu já tinha mentalizado isso. E eu tava procurando um nome para colocar. Fiz várias, estudei sobre nome, sobre estratégias de marketing, design, enfim, para como criar um nome para sua marca. Só que a estratégia não deu certo, porque ele pede para você ligar 2 pontos que são principais do seu negócio: um valor e o que o seu negócio propriamente faz.
No caso, eu coloquei aqui, o valor era a qualidade, era algo que eu não abria mão de forma alguma. E o outro era beleza, público masculino, eu acredito, ou beleza. E depois você vai ramificando essas palavras para trazer outras. Acho que era público masculino, aí homem, você sai puxando várias outras, barba, cabelo, senhor, mister, enfim, o que vier na cabeça você vai colocando. Do outro lado, qualidade. Acabou que saiu mister pelo, senhor cabelo, homem excelência. O bem chat GPT, né? Foi. Tava bem pior ainda. O chat GPT ele ainda cria um nome com 2. Sim. E eu disse, não, isso tá horrível. Enfim, na época eu tava lendo um livro, foi quando eu tava buscando crescer, tava nessa vibe de aumentar, de melhorar, de crescer. Eu tava lendo um livro, e aí dentro desse livro tinha uma metodologia chamada Kaizen, que os japoneses usam para melhorar sempre tudo. Todos os processos que eles têm dentro de uma empresa, eles aplicam a metodologia Kaizen, que significa que hoje é 1% melhor que ontem e pior que amanhã. Significa exatamente isso. Melhoria contínua ou constante mudança para melhor. Quando eu vi essa palavra, eu disse, pô, é isso aqui que eu estou buscando. É algo que seja único, diferente e que transmita essa minha busca pelo crescimento, pela excelência, pela melhoria. Foi assim que surgiu. Transmitir a busca pelo crescimento, pela melhoria. Falar agora com o cliente, né? Ver se ele vai concordar. Qual que é a sua experiência com o cliente? Bom, eu tenho que reclamar porque para conseguir uma vaga com esse cidadão para cortar é difícil. E assim... Escassez é bom também. E necessário. Pois é. Mas assim, uma coisa que eu percebi foi que eu fui na barbearia dele, cortei o cabelo com ele algumas vezes, e depois outras vezes eu fui e fiz o cabelo com outras pessoas, e assim, eu não senti tanta diferença entre fazer com ele ou fazer com algum colaborador dele, entendeu? Tanto é que quando eu ligo lá para marcar, aí a gente quer porque conhece a pessoa, tal, pela afinidade, com o Geninho, Geninho só em fevereiro do ano que vem. Tá tudo lançado. Então, aí pode ser qualquer um. Porque geralmente quando eu vou, eu quero em cima da hora, agora de tarde tem, aí, tem com fulano. Não, beleza, tranquilo, eu vou e faço. Isso foi um ótimo ponto, porque eu tava, pra gente bater o papo aqui, eu fui stalkear um pouquinho das redes sociais, né? Até pra poder buscar mais informações aqui. E eu vi que tem um cara que faz treinamento com a equipe e tal, né? E tem um livro muito bom, O Lado Difícil das Situações Difíceis, não sei se você já ouviu falar, que o autor traz uma lição ali que ela é muito importante para empreendedores, porque tem muito empreendedor que reclama da equipe. Não, que fulano não está pronto ainda, não está preparado e tal, mas não investe em treinamento. Sim. E aí o que esse autor traz se você pegar a McDonald's, por exemplo, as pessoas fazem um trabalho relativamente simples, né? Porque praticamente ali a linha de produção é só montar ali o hambúrguer e entregar. Mas os caras passam por treinamento ali repetidos para conseguir entregar aquele serviço ali, prestar aquele serviço no final. E aí o cara traz isso. Poxa, a McDonald's, que é algo relativamente simples, treina a equipe ali, né? Sem nenhum demérito para a profissão das pessoas, mas é muito mais simples do que outras atividades que são muito mais elaboradas. Você cortar um cabelo, mas seja muito mais difícil do que preparar um hambúrguer que já está pré-pronto ali. Enfim, muito empreendedor, né, lida com situações muito mais complicadas e não treina a equipe, não esforça, não coloca tempo naquilo ali. E eu vi que você é um cara que faz isso. E eu queria, já puxando esse gancho, entender do teu ponto de vista assim, como é que foi essa trajetória e as dificuldades que tu encontrou para conseguir criar de fato um negócio, né? Porque você mencionou, né? Você tem que entender de negócios também. Então, para você ter um negócio, tem que ter pessoas, tem que lidar com pessoas. Então, como é que foi para você essa transição entre deixar de ser um barbeiro que atende ali, para ter de fato pessoas, colaboradores e liderar esse time todo? Eu até, antes disso, eu quero deixar também na resposta dele, já complementar também o seguinte: quando eu conheci a barbearia, eu fui numa barbearia que já existia uma e ela fechou e ele assumiu e mudou o nome. Eu acho que talvez tenha sido, você vai dizer pra gente, talvez tenha sido muito difícil também você pegar
um ponto comercial, que era, e quando se trata de barbearia, tem muito aquele do meu barbeiro, do cara aí, porque é o barbeiro dele, e de repente fechou uma barbearia, lá na Conselheira Guiar, né? Conselheira Guiar, né? Isso. Fechou uma barbearia, ou tu comprou barbearia, né? Tirou, bom, sai um nome, num dia, e no outro dia já tava o nome da barbearia. Foi difícil para você manter isso aí, ou a transição foi fácil? Certo. Começar... Ficou gigante, não foi? Foi. Temos tempo. Começar por tu. No teu caso foi a dificuldade de sair de ser barbeiro, deixar de ser barbeiro para ser um empresário na área. Isso. Muito difícil. Muito difícil. Eu estou nessa até hoje. Assim, Todos estamos. Hoje já mudou, tipo, totalmente. Como eu falei, eu comecei só cortando cabelo. E era só o que eu sabia fazer. E mais nada. Então foi muito difícil, mas eu sou um cara muito inconformado. Então eu sempre busquei mudar a minha realidade. E eu sabia que sozinho, com a agenda de 7 dias de cliente lotado, já estava estagnado. O cliente reclamando, indo embora, porque não tinha horário. Então, tipo, era uma coisa que dava para se resolver. Foi aí que eu decidi, e eu sempre pensava, pô, colocar alguém, mas os clientes não vão querer, os clientes vão reclamar. E eu conversava com os clientes, vou botar alguém para me ajudar, então só vou cortar contigo. Assim como tu falou, hoje em dia é bem diferente. Mas imagina há 12 anos atrás, 11. Então foi muito difícil, e só que a persistência e a vontade de querer fazer que isso aconteça foi maior. E eu fui buscar o quê? Estudar, entender. Pô, se existem outras empresas que fazem isso, por que eu não posso fazer? Primeiro eu tive que querer, depois eu tive que buscar entendimento. Eu comecei a ler livros, fazer cursos, eventos. Comecei a parar um pouco de estudar o que eu sempre gostei, estudei, como você falou, bom é o clique, massa também quando a gente corta o cabelo do cara, fica massa, tira uma foto, o cara ali no espelho, pô, ficou muito bom. Isso pra gente é uma parte muito boa também. Deixa eu pegar um parênteses aqui. O quão importante pra tu foi ler livros nesse processo, assim? Pode responder curto mesmo, assim, só... Muito. É isso, eu só queria isso mesmo. Eu só queria deixar registrado para as pessoas que estão assistindo e deixar esse incentivo, porque eu sou um grande incentivador das pessoas para ler. Tem até um livro aqui atrás que foi coautoria minha. Enfim, tem um projeto também chamado Clube do Livro. E assim, para quem não tem esse hábito, bicho, é impressionante o quanto você consegue aprender lendo um bom livro. Assim, tem uma porrada de curso de 5 mil reais que não ensinam tanto quanto um livro de 20, 30. Que você lê usando ali, dividindo um pouquinho o tempo que você passa rolando a tela do Instagram. Só pra deixar isso público, tá? Que tá mais... muito. Até, tipo, eu não gostava de ler, mas depois que eu comecei a ler, hoje em dia, ela sabe ali, eu comprei uns 12 livros na Amazon, consegui ler 2 até agora, tem lá 10, tá no plástico, hoje é um pouco mais corrido, mas eu virei fã de ler. Até quando eu cortava cabelo, eu colocava fone, que hoje eu não faço mais isso, mas no comecinho lá eu colocava fone de ouvido aqui, só de um lado, né, aqueles que tem aqui assim, porque eu mesmo atendia o telefone quando os clientes ligavam para fazer agendamento. Sim. Então eu cortava cabelo e atendia e recebia e limpava. Então eu ficava aqui para atender os clientes, mas enquanto isso eu botava um audiobook bem baixinho aqui e ficava escutando. Então foi essa busca pelo crescimento. As dificuldades elas sempre vão ter, ainda mais quando você deixa de lidar com clientes para lidar com clientes e com a equipe. Então isso acaba duplicando a responsabilidade que você tinha, que era só com os clientes, agora você tem com outras pessoas que dependem do seu negócio para sustentar a família, para questão profissional deles também, o desempenho profissional. Então você acaba tendo essa responsabilidade com outras pessoas. Mas para quem quer crescer, para quem é inconformado, assim como eu, é algo que é necessário. E não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. E não é para todo mundo também. Tem gente que é melhor, tem profissional que é melhor você trabalhar na empresa de alguém. Sim, exatamente. E pra ir tá tudo bem também. Exatamente. Se eu decidisse trabalhar dentro de uma empresa de alguém, sendo barbeiro há 10, 12, 15 anos, estaria muito bem também, acredito. Teve algum dia que tu deitou a cabeça no travesseiro e fez: bicho, eu não sei se isso aqui vai rolar não? Vários. Não, com a cabeça no travesseiro não, com a cabeça
Em pé mesmo aqui, Acordado. fora do... Mas teve algum fora episódio do- assim específico que tu lembra que tu poderia compartilhar assim? Que a gente se É acostumou aquela a... pergunta, já teve vontade de desistir, né? É, É porque assim, a gente vê muito as pessoas compartilhando história de sucesso. sim. Mas, bicho, dentro de toda história de sucesso tem vários pequenos fracassos que fazem a gente querer desistir, flerta com a desistência. E às vezes essas histórias elas ensinam muito mais do que o momento que foi feliz, bonitinho, que a gente postou no Instagram, né? Então, se tiver algum, se sentir confortável, obviamente, para compartilhar. De desistir, tiveram alguns. Acho que um especificamente assim, o que mais. Por exemplo, a nossa barbearia ela já foi arrombada durante. Tá estando fechada, já foi arrombada e roubada 2 vezes. Cada unidade uma vez. Então teve um dia que chegaram lá me acordando de manhã na minha casa, dizendo, a tua barbearia foi arrombada, levaram um bocado de coisa, fizeram uma bagunça lá. E aí quando eu cheguei lá, tinha um carro da polícia, tudo arrombado, aberto, tinha levado, inclusive até uma câmera que eu tinha lá, que eu gostava desde o começo de tirar, de trazer qualidade até nas fotos. Eu não era fotógrafo, mas eu tinha uma Canonzinha de entrada, uma T5, tenho outra até hoje também. Então levaram várias coisas. Esse foi um dos pontos assim negativos que eu me lembro, que eu disse, pô, velho, o cara trabalha tanto, se esforça e tal, aí Sentimento de madrugada o impotência cara... ali, né? Você... Exatamente, velho. Aí traz aquela frustração, aquele investimento que você trouxe ali. Quando eu comecei também a colocar, a montar uma equipe, eu não entendia de equipe, eu entendia de clientes. Gestão de pessoas. Exatamente. Então foi algo muito frustrante no começo, porque as pessoas que eu colocava não davam certo. Colocava e por algum motivo não dava certo. Na época não tinha muito poder de escolha, mas lógico, escolhia pessoas que estavam alinhadas com o que eu queria, mas por culpa minha mesmo, não é culpa das pessoas que trabalharam comigo naquela época. Eu era imaturo para ser líder, para ser um gestor. Então, tanto questão de expectativa, quanto questão de acompanhar e ajudar essa pessoa a... Então, com relação a pessoas também, já aconteceu algumas vezes desse ponto de, pô, eu acho que esse negócio de... Eu já pensei em, tipo, não ficar só eu e minha esposa, como a gente começou. Ela atendendo os clientes, agendando, e eu... Porque às vezes para um empreendedor, o cara pensa assim, e aconteceu comigo, e eu realmente dei um passo atrás. Eu já tive uma empresa muito grande, cheguei a ter, acho que, 9 funcionários, e de repente... Eu quebrei, eu não consegui ser patrão, eu era muito mais amigo do que patrão, e aí o pessoal confunde as coisas, e depois eu abri mão dessa empresa, e fechei a empresa para ir trabalhar só com fotografia, porque aí é eu comigo mesmo, eu passei a ser a minha eu-presa, eu tinha uma empresa e passei a ser uma eu-presa, porque aí só depende de mim, porque eu não sabia realmente gerir pessoas. Eu ia, as pessoas que chegavam para mim, em vez de eles se adaptarem à minha empresa, eu tentava me adaptar a cada um deles, e cada cabeça pensava diferente. Então, sabia, era certo que ia dar merda. Então, chegou uma época que eu disse, bicho, isso aqui não dá mais não. E aí eu deixei e fiquei só com fotografia. É exatamente isso aí. Já chegou, não cheguei a desistir, mas já cheguei com a desistência. Já cheguei a pensar muito. E aí também entra muito a minha esposa, que me ajuda muito com isso aí, me atura. Eu ia tocar nesse ponto agora. Qual é a nome da sua esposa? Line. Line. Isso. O quão importante para tu foi ter a Line? Você falou aqui nos bastidores que ela que cuida da parte financeira, né? Sim. Então, aproveita aí para fazer essa menção honrosa e dizer aí, o quão importante foi para você tê-la como a gestora financeira do negócio, no sentido de ter uma pessoa cuidando especificamente da gestão financeira, esse é um ponto, e principalmente pelo fato de ser tua esposa, né? Assim, a pessoa que confiar mais não há. Então... Posso falar a verdade? Por favor. 200%. 200%. Se ela não tivesse junto comigo, a gente não estaria nem próximo do tamanho que é hoje, e talvez eu tivesse tomado essa decisão aí também que tu tomou, né? E que eu já pensei em fazer também. Mas aí ela me ajudou muito, muito com relação a isso. Hoje tem cliente que fala, o coração da barbearia aqui é Line. Tu pode ser até a cabeça, mas o que faz
sobreviver aí é bater ela. Alguns Sempre fez foi ela até que cuidou dessa parte. desde quando ela entrou, né? Porque quando ela entrou já trabalhava eu e mais um barbeiro. Aham. Só nós dois. Aí foi quando a gente teve a necessidade de alguém para atender os clientes, atender melhor e fazer um pouco da gestão financeira. Foi quando eu chamei ela para trabalhar comigo. Aí o negócio Foi. Decolou. E aí, não só por. Levanta-se, e ela que senta porque Foi? era pra ter chamado ela e não ele. Dinheiro. Vou levantar aqui. Uma vez eu escutei em um corte de podcast mesmo, falando sobre isso, de gerir pessoas e tal. E aí eu me peguei pensando exatamente nisso que eu falei. O cara disse: você acha que é mais difícil você que tem uma empresa que tem 12 pessoas ou um cara que tem, ou o Bradesco, que tem mais de 200? Aí o cara ficou pensando assim, eu acho que é o Bradesco. Sabe por quê? Porque as pessoas que chegam para trabalhar no Bradesco Se adaptam tem que se ao adaptar Bradesco. ao Bradesco. E não. O Bradesco as pessoas. E no seu negócio também tem que ser. Aí era isso, pô. Volta todo mundo! Volta todo mundo, eu vou novo. Volta Agora eu vou dizer quais são. Era isso. Que eu chegava e eu queria agradar cada um daqueles e não era eles que se adaptavam a mim. Imagina, eu tentava cada cara adaptar que eles. chega lá no McDonald's, como tu falou, quer fazer um hambúrguer diferente. Não, porque minha avó me ensinou que tem que não, botar. você fazer um Big Mac de um jeito diferente. que Minha fica avó me melhor. ensinou que o pão é por dentro, o hambúrguer é por fora e. Aí pegando o gancho, no caso da barbearia também, existe um padrão também? Quando o barbeiro chega e faz, não, o meu jeito de cortar é diferente, eu gosto mais assim, eu gosto mais de levar pro modismo e tal. A Kaizen tem também um padrão. Certo. Com relação a aquela que tu me perguntou, tu acha que já ficou respondida quais as dificuldades? Tu acha que tem mais algum ponto em relação Se a isso? você tiver algo que você entende que vai agregar para as pessoas, fica à vontade. Não, eu Isso acho aí que eu tô- realmente é isso, é buscar querer crescer, saber que vai ser difícil, que vai doer, mas se você quer, tem que correr atrás e persistir, é resiliência. E ser, pelo menos, incomodado, não como que você se acomoda, você não busca. Sair sempre da zona de conforto e tá sempre buscando aprender, sempre buscando estudar e melhorar. Acredito que foi esse aprendizado que eu tive e que sempre vai ter um desafio. O meu desafio na época era ter cliente quando eu comecei. Depois foi atender e trabalhar e receber pagamento, fazer tudo sozinho. Depois foi a quantidade de cliente que eu não conseguia atender, então eu tenho que ter equipe. Agora, quando eu tenho equipe, eu tenho que gerir, ajudar esse cara a se desenrolar, fazer as coisas. O problema Exatamente. sempre vai existir, Sempre só vai mudando a existir alguma escala. coisa. Né? Empreender é isso. É você resolver alguns problemas que vão existir. Uma hora vão ser problemas dos clientes, outras horas vão ser problemas da equipe ou algo desse tipo. Voltando àquele ponto que tu perguntou, que tu já fez outra aqui, Sim, a sim. gente tem sim um POP, né? Um procedimento operacional padrão. Por isso que, como você falou aí, você cortou comigo e depois cortou com outros profissionais e não viu tanta diferença assim. Corte de cabelo, ele é algo que é artístico também. Então, se você pinta um quadro, alguém pode olhar e o cara copiar aquele quadro exatamente da forma que é. Porém, tem artistas que eles têm a própria assinatura, assim como a fotografia é uma arte também. Provavelmente você vai colocar pessoas e vai dizer, ó, a gente tira foto dessa distância, com essa câmera, com essa iluminação, nesse ângulo, desse jeito. Beleza? Massa, o cara vai seguir isso aí, mas dificilmente vai ficar idêntica a Sim, sua sim. foto. Pode ser até que fique melhor. Então a gente tem esses processos operacionais padrão. Mas não exatamente de ser, tem que ser exatamente desse jeito, começar exatamente desse jeito, porque também é uma arte. Então a gente não gosta de engessar o profissional. Mas, por exemplo, a gente tem um padrão de usar gola higiênica nos clientes, que são aquela golinha que depois vem outra gola para não colocar a mesma gola, a mesma capa em todo mundo. Então vem uma gola descartável antes. A gente tem um padrão de colocar uma toalha branca no olho do cliente, seca, quando deita ele para fazer a barba, para que a luz não incomode, para ele relaxar. Então, se você for olhar, tem alguns clientes que não gostam. Mas se você for olhar, se tiver os 6 ou 8 barbeiros, dependendo da unidade que você for ver, se tiver os 6 ou 8 fazendo barba ao mesmo tempo, você vai ver que todos seguem aquele padrão. Tem coisas que
são padrões e que são inegociáveis, porque a gente já percebeu que aquilo é bom para o cliente. Tem clientes que não gostam. Só que, por exemplo, eu não posso dizer, ó, a barba tu tem que começar exatamente por aqui. Porque pro cara, ele já veio um barbeiro formado. Então a gente treina, a gente paga treinamento também por fora para que ele aprendam técnicas, mas o resultado final é o que importa. Então tem processos que a gente bota para todo mundo, mas tem alguns passo a passo de corte que a gente não engessa o profissional por entender que é algo que também é artístico, que existem inúmeras formas de se fazer, mas o importante é a satisfação do cliente e o resultado final. Muito bom, muito bom. São quantos anos de Kaizen? 11 anos, vai fazer 11 anos agora 11 anos. Que eu abri a barbearia, né? Que eu corto, vai fazer 20 já. Muito Eu bom. comecei a cortar desde do início lá. Tu tinha me perguntado também com relação à barbearia que eu... Sim, que você assumiu, Que eu tinha- comprou, né, que tinha outro nome. Certo, foi. Isso aí é uma pergunta... Só acho que vai conectar também. Hoje tu tem 2 unidades. Sim, Boa Viagem e Caxangá, né? Qual foi a primeira das duas? Caxangá. Caxangá primeiro. Como é que foi essa decisão de abrir uma outra unidade? Os bastidores aí. Você foi capital próprio? Foi capital terceiros? Como é que foi isso? Vocês têm mais sócios? Como é que é a estrutura hoje da empresa? Certo, a gente começou na Caxangá. Quando e ele, aí... olhou, quando ele olhou pra ela ali assim, parece que ele fez alguma loucura. Aquilo ali, assim, veio o que eu fiz. Foi Quando eu loucura? fui me A gente meter. fez? Quando a gente abriu, próximo a abrir a segunda unidade, a gente tava pensando em vender a primeira e sair do país. Caramba. Já tava decidido, a gente já tinha vendido os móveis de casa, pô. Já tava basicamente decidido, só esperava alguém comprar, lógico, né? Com o tempo eu ia ficar lá O ajudando. cara pensa em vender uma e vai comprar outra. E diga aí. Vocês tinham vendido, vocês estavam com a casa sem nada. Vendeu. Não, ficou só a cama, o fogão. Não foi? Só fogão, eu o acho. principal mesmo. Só e geladeira, porque é o que dá pra sobreviver, né? Até a gente Vocês iam pra onde? finalizar tudo. A gente ia morar em outro país. Ia pra fora. Aham. Mas aí agora tem que contar todos os detalhes isso aí, né? Porque como é que agora ficou mais interessante do que mudou? imaginava. Como é que curioso, mudou né? isso assim de uma hora pra outra? Então a gente tava com a barbearia já. A primeira unidade, né? Eu trabalhava sozinho. Já tinha anunciado pra uma vender a barbearia, pequenininha. Mas ó, já tinha comentado com alguns clientes que eram empresários, que tinham interesse e tudo Aham. mais. Mas não tinha anunciado em locais Sim. de venda, não. Mas se tivesse chegado alguém antes, teria vendido. Uma Sim, boa proposta sim. tinha. Sim, tinha organizado, né? Comunicado toda a equipe, dado um tempo, ajudado o cara ali a manter, mas já estava decidido que vender seria a melhor opção para o que a gente estava vivendo no momento. Agora, desculpa, é porque agora mudou tudo. Isso era porque o negócio não estava caminhando como vocês desejavam, ou porque vocês realmente queriam ter essa vivência fora? Ou um pouco dos dois? Então, foi mais questões pessoais. Pessoais, Questões pessoais. Beleza. A barbearia tava indo bem, tipo, tava num momento que eu já tava com 4 barbeiros trabalhando. Uhum. A gente já tinha duas recepcionistas, eu acho. Já, tipo, a barbearia já funcionava sem a gente. Então já era uma barbearia de um porte médio alto já. 4 profissionais, agenda já muito boa da equipe. Já era uns onde 2 é ou ali 3 com na- a agenda já quase lotada. Eu atendia. Na Caxangá. Já era na Caxangá, naquele mesmo local. Não, era no local anterior a esse que tá agora, porque a gente mudou, né? A primeira eu trabalhava só, aí fui pra outra que cabiam 4 cadeiras e uma sala separada onde eu atendia. E agora a gente tá nesse terceiro local que hoje tem 7 cadeiras. Então a gente já tinha 4 profissionais, eu atendia terça e quarta, 2 dias na semana, às vezes 3. A gente já tava, poderia passar uma semana fora da barbearia, ela funcionava normal, que foi algo que a gente passou muito tempo lutando para conseguir isso, porque antes a gente saía, fechava a barbearia, fechava a barbearia. E nesse tempo que a gente já estava conseguindo esse resultado, aconteceu algumas coisas pessoais que a gente decidiu que o melhor para aquele momento era vender a barbearia e se mudar. E morar fora. Foi quando a gente começou a vender as coisas de casa. E aí o meu contador disse, olha,
Um cliente chegou lá, tu viu que aquela barbearia que tem lá na Conselheira Aguiar fechou, velho? Eu disse, não, vi não. Foi, pô, fechou. Era bem famosa, pô, que iam os jogadores e tudo mais. Eu disse, foi mesmo, velho. Foi, fechou. Aí dei uma olhada no Instagram e tal, não vi nada, porque era uma barbearia que era, pra quem começou ali pequenininho, era uma barbearia referência. Você sabe disso, que você frequentava lá. E aí, beleza. Se passando e a gente, né, nessa de, não tava tipo 100%, mas tava 90% já decidido de vender e sair. Foi quando o meu contador, que trabalhou de frente ali, naquele prédiozinho que tem um empresarial lá, meu contador tinha um escritório lá, e me mandou também no Instagram. Olha aí, ó, pra gente ver como empresas que estão realmente grandes, que estão bem e tal, pode acontecer algumas coisas pra gente ficar mais ligado com relação a isso, assim, né? Como um alerta, né? Um alerta, para que o trabalho que a gente vinha fazendo, continuasse fazendo, porque a barbearia em si, ele não sabia o motivo, eu também não, mas ele me mandou como esse alerta. Aí eu disse, pô, e aí eu acho que alguém falou, acho que foi esse cliente, disse, eles estão vendendo a barbearia lá. Isso é mesmo. O famoso IC, né? Aí acendeu aquela luz que tinha acendido lá no começo, quando eu comecei a montar a equipe e tal, aquela vontade que tinha de fazer crescer o negócio, de expandir e tudo mais, começou a acender. Foi quando eu comentei com ela, né, com o Line. Eu disse, ó, tu viu que a barbearia lá tá... Disse, não, menino, não inventa não, a gente já tá certo de... Por quê? Porque o meu irmão e a irmã dela, eles são casados e eles moram lá em Portugal. Então a ideia da gente era, eles sempre falavam, não, que é muito bom morar aqui e tudo mais, vocês sabem como tem essa referência de morar fora. Então a ideia era realmente fechar, vender e ir pra lá. Mora lá, porque tem o apoio deles e tudo mais, isso há mais de 3 anos atrás. Hoje não passa mais na cabeça, pelo menos não por enquanto. E aí foi quando o contador me mandou, me disse que estavam vendendo. E por coincidência ou não, eu já tinha feito curso com dois dos 3 sócios que eram dono dessa barbearia. E aí tinha um que eu tinha mais intimidade, e eu fui falar com ele. Falei com ele no Instagram, ou foi no WhatsApp, não lembro. Só, olha, vocês fecharam? Eu falei, fechou, porque a gente já tava 3 sócios, é meio complicado, cada um queria uma coisa, aí eu já não tava nem indo na barbearia mais. E a gente decidiu fechar e vai vender. Por quê? Tem interesse? Eu disse, E se, né? O famoso IC. Tem. E aí, como é que é? Eu estive aqui, pô, pra gente conversar e tudo mais. Só que, tipo, era algo bem longe da minha realidade, pô. Eu tinha uma barbearia pequena de 4. Eu vou lá só por ele, mas eu sei que não vai rolar, né? Foi. Porque eu puxei assunto com ele. E aí foi quando eu disse, eu tinha conversado com ela, ela disse, tu acha, não sei o que. E o que é que me fez também ter um pouco dessa visão? Porque a gente tinha clube de assinaturas e tinham vários clientes da Zona Sul, Pina, Boa Viagem. Nesse tempo já tinha o clube de assinatura. Tinha clube de assinatura já há um ano. E tipo, foi o que fez a gente sair de 2 barbeiros para ter uma agenda quase lotada de 4. De 4 barbeiros, e eu, que atendia todo dia, atendia quando queria. O clube de assinatura, ele trouxe isso pra gente. E muitos clientes novos, entrando por conta disso, que era novidade. E muitos clientes falavam da Zona Sul, querendo fazer parte do clube, só que é muito longe. Pô, eu saio daqui de Boa Viagem para ir, como é uma assinatura, eu vou querer ir toda semana. Aí vai ficar complicado e tal. E vários clientes entraram em contato com a gente para falar sobre isso. E aí apareceu essa oportunidade. Eu disse, será, velho? Vou lá para falar com ele. Aí, a primeira vez foi comigo, não? Acho que eu fui só, não foi? E depois tu foi? Foi a gente, não foi? E ele disse, certo, ele, quando é que tu pode vir aqui, pô? Vem aqui tal dia pra gente conversar e tal. Já tava fechada já quase um mês. Os clientes já tinham procurado outros lugares. A gente chegou lá, tava meio que... Assim, né? Não tava abandonada, mas já tava quase um mês fechado. Um e ali conselheiro... Um mês fechado, a gente consegue e ali conselheiro, tu sabe, né? Tipo, se fechar, o pessoal começa a dormir ali na frente, enfim. Quando não tem ninguém tomando conta, o pessoal começa a estacionar carro, aguardar carro, enfim. E aí já tava
um pouquinho meio com um aspecto um pouquinho mais caído. E aí a gente foi lá, conversou, eu conversei com um deles. E ele mostrou, não, porque a gente é sócio e tá querendo mudar, tá querendo cada um fazer uma coisa e tal. E a gente decidiu que o melhor é vender. E aí ele falou, a gente conversou e tal, disse, não, pô, eu vim só pra dar uma olhada mesmo, mas porque aqui é muito grande, eu acho que não tem condições não. Ele disse, então, pô, a gente tá pedindo tanto. Aí falou o valor, né? Aí eu disse, oxe, não tenho condições nenhuma de investir esse valor. Mas se for tanto, quase a metade. Tipo, acho que 55% do valor. Aí ele, não, sem chance. Já deram outras barbearias. Mas a tua contraproposta era dentro da tua realidade ou ainda era distante? Não, eu não tinha nesse dinheiro, não. Tinha zero. Não, tinha não. Tinha. Fez assim, sei lá, Tinha dinheiro do imóvel que ele tinha vendido. Por E a aí. passagem para ir para outro país. Por aí. Tinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que 20% do valor. Que era a reserva de emergência. Sim. Que nem era tanto assim. Dinheiro, A reserva- dinheiro pessoal, pessoa física, não da empresa. Não, da empresa. Da empresa. Era a reserva de emergência que a gente tava guardando Caixa ali. que vocês tinham lá. Exatamente. Foi quando ele disse, ó, é tanto, eu disse que tem quase metade, ele disse. Aí tem nem condições, pô, porque já ofereceram quase o mesmo valor. Tem gente que quer pagar quase o mesmo valor, só que quer pagar parcelado. Só que a gente quer tudo de uma vez, porque a gente quer Fazer a sociedade. Eles fazer querem sociedade resolver e entre resolver tudo o mais rápido possível, porque já tá fechado daqui a um mês. Aí eu disse, o valor que eu consigo é esse, velho. Aí ele, beleza, como eu já te conheço, eu sei que tu tá na área há tanto tempo, eu sei que tu é um cara que vai realmente honrar e tal, eu vou conversar com o meu sócio e te dou uma resposta. Aí eu, beleza. E eu botei esse valor pra ele não aceitar. Só pra não ficar feio de ter ido Foi, fazer porque proposta eu nenhuma. fui lá e depois disse, meu, o que é que eu tô fazendo aqui, pô? Uma barbearia que dá 3 da minha. E tipo, eu investi agora há pouco, já tô querendo ir pra outro país, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô pensando em vender e vou... Pensando em vender, vou fazer uma dívida gigante dessa que eu não tenho nem de onde tirar. Aí ele disse, vou ver com meus sócios aqui e tal. Eu disse, beleza, ele Isso não vai... que é massa. Antes da gente continuar aqui, até no ponto alto eu pausei aqui, né? Pra o pessoal dar like, né? Vamos deixar um likezinho aqui no vídeo, porque uma história dessa. Quem já viu assistindo até aqui, então vale a pena. Mas assim, é que isso aqui é uma história da vida real. Porque eu fiz aqui, obviamente, sem invalidar o que eu falei anteriormente, né? Óbvio que os livros são super importantes e tal, mas se você for olhar na teoria, não, para empreender você tem que fazer um business plan, tem que fazer não sei o que, estudo de mercado e tal. Meu irmão, o cara ia viajar para fora, simplesmente decidiu comprar o problema ali, fazer o negócio acontecer e foi, né? Então assim, isso também é uma coisa que enriquece muito, assim, esse tipo de história é bem legal. Você vê o papo como é massa, é porque eu vi ele como um case de sucesso de ter saído dentro da carro dele numa garagem, sei o que, e tá com 2 barbearias. Mas eu não sabia desse lado aí agora. Então, a passagem foi mais interessante esse bastidores aí agora do que... Mas, desculpa, continua aí pra gente, a história tá boa. E... me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Sim, quando você fez a Eu proposta, lembro o cara tudo. ficou... Eu lembro tudo aqui. Fiz a proposta Pode pra... pensar pra te dizer. Fiz a proposta pra ele e ele disse, tá muito fora da realidade aí, quase metade tu tá querendo dar, e realmente foi pra ele não aceitar, porque eu vi que aquilo ali talvez eu tava dando um passo maior do que a perna. Aí, beleza. Fui pra casa, a gente tinha ido junto, e aí comecei a conversar com ela, e aí ele, não, mas acho que ele vai querer não e tal, e a gente começou a conversar. E No carro ali voltando, aí ela puxou tua orelha, rapaz, como é que tu faz uma proposta dessa e tal? Teve isso? Não lembro, mas acho que não. Ela até Apoiou assim. foi. Acho que por ela tinha botado um pouquinho menos ainda. Financeiro tu sabe, né? Sempre vai tirar esse dinheiro de onde, enfim. Eu fiz a proposta pra ele, a gente voltou e conversou sobre isso. Será que ele vai aceitar? Será que não vai? Acho que não, é muito pouco. Não, beleza. Só que isso a gente teve que conversar antes pra fazer essa proposta, porque a gente já estava decidido a se mudar, já era algo que era certo. Porque a gente conversou antes e ela, não, realmente, bora, se é isso que você quer, vamos pra frente. Fiz a proposta meio que já que não querendo mais. Na hora H eu dei aquela... fiquei na dúvida, mas fiz. E aí ele disse, o meu outro sócio, ele quer conversar contigo.
pra entender direitinho e tal, ver, fazer uma contraproposta, não sei o que. Isso, beleza. Aí eu fui depois. Aí nesse caso aí, acredito que eu tinha ido só. E fui e falei com ele, conversar com ele. Só quero entender aí como é que é, como é que tu quer fazer e tal. Ele disse, o valor que eu falei pra ele foi esse valor. Mas aí ele falou que tava muito abaixo, não sei o que, ele fez. Ele me falou e realmente a gente achou muito baixo, porque a gente tem algumas coisas para pagar, algumas pendências e tudo mais. Só que ele era evangélico, né? E aí ele falou, só que eu conversei com Deus, ele disse que era pra eu te vender. Por esse valor aí. Aí eu disse, então me venda, meu amigo. Então vamos fazer o negócio. Se for uma ordem divina, então... Então ele falou mesmo assim. Conversei com Deus, ele disse que era pra te vender. Aí que eu entro no ponto que eu falo uma coisa também que eu acredito que não fui só eu que escolhi ser barbeiro e trabalhar com isso. A barbearia, ela também me escolheu. Porque muitas vezes que eu pensei em sair, em parar, tipo na garagem de casa, que eu parei e fui trabalhar de garçom, eu tava meio que fugindo da barbearia ali. Não tava encarando como negócio. Trabalhei em outra área, depois os amigos, não, vem cortar que eu cortei em outro lugar, não gostei, tá ficando ruim, eu quero fazer desse jeito. Então eu voltei, aí depois a gente ia viajar, e aí apareceu essa oportunidade, eu fui lá, fiz uma proposta meio que fora do normal, o cara aceitou. Voltei de novo, então eu acho que tem essa questão também de você ser escolhido para fazer aquilo ali. Eu acredito que tem um pouco disso na nossa história, né, da Kaizen. Foi quando ele aceitou, e aí eu disse, e agora? E agora? Porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho nem crédito para pegar esse dinheiro emprestado. Eu vou fazer como? Foi quando eu disse, agora que eu já fiz... Deus já tinha preparado tudo, né? Primeiro começou... Eu dei a proposta ao cara, e agora eu disse, vou dar um jeito de arrumar esse valor. Agora não se quebra, não. Fui lá, já chegando lá, já fiquei... com medo e já dei um valor abaixo pro cara não aceitar. O cara aceitou, agora eu vou ter que honrar. Aí fui atrás e consegui o valor. A gente fez um empréstimo, conseguiu um empréstimo. Antes disso, antes da gente pensar em viajar, a gente tava querendo já colocar outra unidade. E a gente olhou vários pontos, conversou com várias pessoas, com um ponto que já tava certo, que a gente gostou, que ia ser perfeito, mas não deu certo. Tipo, a gente buscou muito e não conseguiu. Esse foi no instante. Tipo, foi lá, falou com o cara, fez a proposta, foi difícil, foi difícil para revalidar o local? Com relação à clientela? Sim. Sim. Foi muito. Porque a maioria dos que se eu tivesse pego funcionando, seria outra coisa. Mas fechou, aquela impressão de falir e tal. E o pior de ter fechado é porque o que é que a gente até conversou aqui, a maioria dos clientes, hoje mudou um pouco, mas a maioria dos clientes, ele é muito fiel ao barbeiro. Então os barbeiros que trabalhavam lá foram para outras barbearias, relativamente próximas. Então o cara não vai ficar na barbearia que não tem ninguém. Ele foi aonde? Atrás dos barbeiros. Se tu fizer só a transição, podia manter os barbeiros que tinha aqui, tava ali, né? Pelo menos era mudar a placa e seguir o jogo, seguir o jogo, e melhorar obviamente a gestão, porque se fechou é porque não tava... Que era como eu pensei em vender a minha, funcionando. Em momento nenhum eu pensei em fechar. Total. Entendi. Se não vendesse, eu ia ficar lá até onde desse. Eu não pensava em fechar. Eu queria vender com ela funcionando até para ser mais rentável. Conseguiria ter viajado e mantê-la aqui? Aí eu só sei se eu fizer. Só vou conseguir saber se eu fizer. Mas eu acredito que não. Eu já viajei, inclusive a gente viajou depois para Portugal, passou 20 dias lá visitando a nossa família. Então, a empresa hoje ela consegue andar sozinha. Funcionou. Funcionou normal. Existe um software, alguma coisa que você... Sistemas? Algum sistema que você consegue, de gestão que você consegue de longe. A gente consegue saber quem está agendado, qual o serviço do cliente, com qual o profissional, se o cliente é assinante, se não é. Até porque tem 2 unidades, né? Se não funcionasse minimamente, não teria como ter as 2 unidades. Você não está num lugar e não sabe como está a outra. Caminhando aqui pro fechamento, mas ainda tem alguns pontos que eu queria abordar, que é o seguinte, tu mencionou algumas vezes aqui sobre o clube de assinatura.
E imagino até que isso ajudou nessa jornada aí de uma nova unidade, até para conseguir, porque se a outra fechou, eles tinham algum problema ali, né? Possivelmente na parte de gestão também e tal. O quão importante foi esse modelo de assinatura? O quão importante é o modelo de assinatura? Até para explicar também para quem quiser conhecer como é que funciona e tudo mais. Traz um pouquinho esse tema aqui. Para crescimento, foi algo que muito provavelmente eu não conseguiria sem aplicar esse método de assinatura, porque eu era alguém muito técnico, eu tinha muito cliente que queria cortar comigo. Já quando você faz uma assinatura, então é mais fácil de você pagar uma mensalidade e querer fazer mais frequência, mais vezes, toda semana. Então, se não tinha vaga comigo, o cara disse, pô, eu sou assinante, eu vou testar com outro profissional. A assinatura basicamente uma pessoa paga um valor mensal e pode cortar. Sim, lá. No nosso caso é assinatura ilimitada. Paga um valor fixo por mês. Pode cortar. Pode cortar quantas vezes quiser. Cabelo e barba, ou só cabelo, ou só barba? Tem os 3 planos, tem vários planos. Né? Inclusive hoje a gente tem até de manicure, né? Pé e mão. A gente tem alguns membros que eles assinam cabelo, barba, pé e mão. Isso é ótimo para o cliente e para vocês também, vocês têm previsibilidade. Começa o mês já sabendo uma receita ali que vai ter recorrente. Sim. Excelente. Então a gente tem cabelo, tem de barba, tem de cabelo e barba, tem de manicure. Uhum. E para o crescimento foi muito importante porque o cliente que, quando eu fiz um estudo para colocar a assinatura, eu percebi que os clientes, diferentemente do que eu achava, eles iam a cada 35, 30 dias. Tipo, 90% dos clientes, eles iam entre 21 dias e 40 dias. Mas uns 70 ia com mais de um mês. Ele deixava em média ali 40, 45 reais. Se ele ia na média uma vez por mês, era 40, 45 reais por mês. Hoje a gente tem uma assinatura que é 240 reais para cabelo e barba, ilimitado nas 2 unidades. Uhum. Atualmente é esse valor, vai aumentar. Então, o cara que gastava 40, 50 para o nosso ticket naquela época, hoje gasta muito mais. Só que para ele é vantagem, porque ele ia uma vez no mês, depois ele ficava fazendo a barba em casa, ou ficava com a barba grande, o cabelo grande, ou cortava o cabelo muito baixo para demorar a crescer. Hoje ele corta exatamente do jeito que ele gosta, faz a barba exatamente do jeito que ele gosta. Se precisar ter uma reunião ou um podcast para gravar daqui a 3 dias, ou um conteúdo hoje com o digital muito alta, o cara tá precisando aparecer ali, perfeito, não só presencial, mas muitas vezes no Instagram para várias pessoas. Uhum. É importantíssimo. Então, para eles é muito vantagem também, porque se cuidam mais. E para a gente é vantagem também, porque o cliente ele passa a vir mais vezes e fideliza mais o cliente. Exatamente. E aumenta o ticket médio dele. Para mim é o momento de terapia. Uma vez por semana ali, sentar. Tem cliente que vai e diz, eu venho porque eu relaxo aqui. Pô. É isso. Às vezes não tem nem tanta coisa para fazer, mas é um momento que ele usa também como um relaxamento. Isso. Não só a questão de estética, de parece meio bobo isso que eu vou falar, mas se você parar pra pensar direitinho, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, durante a nossa semana, a gente para 30 minutos a 1 hora pra ficar quieto, em silêncio, calado, com o olho fechado, só pensando. Na barbearia. Na barbearia. E alguém ali... é um momento de meditação, se você parar pra pensar direitinho. Porque, tirando isso assim, é tão frenético o nosso dia a dia, assim, da maioria das pessoas, que você não para. E é importantíssimo você conseguir parar assim e pensar, refletir. Eu consigo lembrar de alguns momentos que eu consegui pensar em certas coisas quando eu tava fazendo a barba, de verdade, assim. Que eu parei, caramba, eu tenho que fazer isso, aquilo e tal. Às vezes eu fico até querendo terminar logo pra pegar o celular e fazer alguma anotação, porque eu tenho isso, assim. Quando eu penso em alguma coisa, eu anoto logo, pra não esquecer. Tem os insights, né? Isso, rola muito isso comigo. E a gente veio falando aqui, né, do passado, do presente e quanto ao futuro. Como é que vocês, enquanto empresa, hoje se enxergam para frente? Hoje a gente tem uma visão de ser referência nacional. Ou seja, lógico que visão a gente sabe que é a longo prazo, né? Mas a gente tem uma visão de quando alguém falar Kaizen barbearia, as pessoas em outros locais, assim como já existe no Nordeste, algumas cidades, alguns estados próximos, que clientes vêm para fazer serviços com a gente. Então a gente já está começando a ser conhecido em algumas outras cidades, não só em Recife,
e fora de Pernambuco também. Então a gente tem a visão de ser uma referência nacional com relação a serviços de cabelo e barba, e de ser uma barbearia que valoriza muito o profissional também, para que seja um local ótimo para se trabalhar. Porque eu sou barbeiro, então eu sei qual a dificuldade que o barbeiro tem no dia a dia, passar horas ali em pé, cansado. Então a gente busca também trazer muito essa visão para a nossa equipe, nossos colaboradores. Assim como você falou, a gente teve um treinamento hoje, a gente traz muita coisa para que eles consigam levar para os clientes. Não exatamente só diretamente para o cliente, a gente passa para eles, para os clientes. Então a nossa visão é essa, ser essa referência, ser uma barbearia que os colaboradores estão satisfeitos, lógico, tendo que se adaptar muitas coisas à empresa, mas que tenha essa satisfação não só dos clientes, mas da equipe também, e crescer cada vez mais. Hoje a gente é focado realmente em treinamentos para a equipe, no crescimento da equipe, em processos, em padronização, em excelência, para que quando a gente cresça, não cresça desorganizado. A gente sabe que quando cresce, não vai ficar exatamente como é. Quando eu trabalhava sozinho, comecei a colocar... O Bruno falou, os problemas vão mudando, né? Exatamente. Mas se você já está bagunçado, se você já está bagunçado, já está desorganizado, do tamanho que está, e você vai crescer desse jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Então, você tem que organizar o que você tem, o mínimo ali. Lógico, quando você crescer, vai desorganizar de novo, você vai ter que organizar de novo. Então, a gente está buscando o máximo essa organização, e os próximos anos aí eles vão ver um pouquinho mais da Kaizen Barbearia. Muito bom, muito bom. Se quiser. Eu queria que tu deixasse 2 conselhos, ou se preferir, um conselho para o barbeiro que tem o sonho de empreender. E também, aí fica à vontade se quiser resumir em apenas um conselho para uma pessoa que é não barbeiro, que também deseja empreender. Tem um sonho de empreender. Que tem o sonho de empreender. Certo. O primeiro é que tem que estudar. Tem que buscar conhecimento. Porque às vezes a gente hoje vai na internet e diz, investimento. A gente vai buscar sobre investimento. O que é que eu invisto aqui para ganhar dinheiro rápido, fácil? A minha dica é, invista em você. Se você não tem um certo conhecimento para ganhar dinheiro com o que você sabe, com você, como é que você vai investir em outras coisas? Pelo menos no meu ponto de vista. Mesmo que você invista em aprender a investir. Mas invista em você primeiro. E saiba que se você quiser montar uma empresa, você depois vai precisar investir em pessoas. Investir em você, o seu conhecimento, o seu crescimento, e também investir em pessoas. Entenda que empreender pode não ser para todo mundo. Empreender que eu falo com relação a ter empresas grandes ou empresas pequenas com muitas pessoas, 10, 20, 30, pode não ser para você. E tá tudo bem. Isso aí você vai ter que entender se realmente é para você ou não. Então, entenda se isso é para você. Se for, invista em você. Vai ter várias dificuldades. Se a dificuldade hoje é uma, depois que crescer vai ser outra, depois outra. Vai depender até onde você quer chegar. E o peso da responsabilidade, né? Porque uma empresa como a sua, quando a diferença do eu preso é só você, e você tem uma empresa, tem várias pessoas ali que dependem da sua empresa, né? Exatamente. Hoje eu não lido só com os clientes, eu lido com os clientes, a equipe, os fornecedores. Então tem que ter toda essa rede, né, de responsabilidade. Então é isso. Entenda se realmente é para você. Se você quer, tem vontade e gosta de correr risco, de ter instabilidade, não saber se vai realmente dar certo, invista em você, em conhecimento, corra atrás e saiba que vai ser resolvendo um problema, resolvendo uma questão, aparecendo outras e buscando aprender como resolve aquela outra que aparece. Ou seja, buscando sempre a sua melhoria contínua. Muito bom. Investe em você, investe em pessoas. Acho que tem tudo a ver com o espírito aqui do Dinheiro e Diálogo.
Jamerson, muito obrigado pelo papo. Queria que você deixasse aí como é que as pessoas podem te encontrar, tanto você, né? De repente algum barbeiro está nos assistindo aqui, quer conectar mais com os teus conteúdos mais específicos para a área, e também quem quer conhecer o teu serviço, o teu trabalho, conhecer a tua barbearia. Então, compartilhe aí endereço, como encontrar nas redes sociais, enfim, fica à vontade. Massa. Nós temos 2 unidades, para ali, para aquela câmera ali? Pra cá, isso. Nós temos 2 unidades, uma fica na Avenida Caxangá, outra fica na Avenida Conselheiro Aguiar. Tem o nosso Instagram, que é @kaizenbarbearia, tudo junto. Você pode entrar lá e tem os links para entrar em contato, falar com as nossas recepcionistas que são excelentes, vão lhe responder rápido, vão fazer um agendamento. E tem o meu pessoal, que é @Marcos Jamerson com 2 M's, porque tinha outro Marcos Jamerson que botou com M só, eu fiquei com esse. E lá eu falo um pouco também sobre empreendedorismo, sobre gestão para barbeiros, sobre assinatura, sobre isso que a gente falou aqui. Perfeito. Falo um pouco também do trabalho de visagismo, trabalho de atendimento ao cliente, corte, essas coisas, mas falo pouco. Lá no Instagram da barbearia tem mais sobre isso. E no meu pessoal, Marcos Jamerson, tem mais conteúdo voltado para o barbeiro que quer empreender, que quer crescer, que quer montar um negócio, que quer ajuda. Então, se você está começando aí, quer dicas, me segue lá e manda uma mensagem que eu vou saber que você viu aí do podcast. Perfeito. Vamos deixar os 2 perfis na descrição aqui do vídeo para as pessoas encontrarem até mais fácil. Deixa aí também pro pessoal seu Instagram, como as pessoas te encontram. Fala do podcast também. O meu Instagram para os clientes de fotografia é Soares Fotos, e para os fotógrafos é o @UpFotos, Congresso UpFotos. Aliás, UpFotos Congresso. Tá na descrição também. Tá na descrição. É porque o UpFotos era UpFotos, e aí depois a encadernadora, que é a minha patrocinadora, ela precisou mudar de nome, e aí ela herdou o nome da UpFotos, que quando surgiu era um congresso, UpFotos, e hoje existe uma encadernadora UpFotos, então eu cedi o nome, aí o Instagram teve que mudar também, ficou UpFotos Congresso, é isso mesmo, uma UpFotos Congresso é voltada só para fotógrafos, e o outro que é Soares Fotos é para os meus clientes finais, né? As noivas. Perfeito. Senhores, muito obrigado aqui pela conversa. Foi massa. Foi massa. Adorei o papo. Eu que agradeço a vocês. Espero que você que está nos assistindo aí também tenha curtido, tenha gostado. Se você chegou até aqui, reforça o convite para curtir o conteúdo. Se inscreve também no canal. Só curte não, se inscreve também no canal. Se inscreve no canal, porque aqui é o Dinheiro Diálogo. Aqui é onde a gente conversa, tem conversa inteligente sobre dinheiro. E eu acho que todo mundo tem o seu barbeiro, né? Então pega aqui também e manda pro seu barbeiro que ele vai querer assistir. Excelente. Uma história assim... que de fato tenho certeza que vai inspirar muita gente, né? Já inspirou você que tá aqui. E é isso. Mais uma vez, brigadão aqui pelo conteúdo. Nos vemos na próxima aqui no canal Dinheiro e Diálogo.